Olá, graça e paz. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na IBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está certo, meu amado? Vamos então para a aula de hoje, sem perca de tempo. Nós já estamos na lição de número 5. Nós estamos também no terceiro trimestre de 2017. E a revistinha tem por tema a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Hoje a lição de número 5 tem por tema a identidade do Espírito Santo. Olá, meu amado, estamos de volta para a segunda parte desse vídeo. Se você não viu o vídeo 1, acesse aí meu canal e lá você poderá estar vendo a primeira parte desse vídeo. Então nós estamos na parte 2, que tem por tema a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Subtópico 1. A divindade declarada. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. Os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Deus e o Espírito Santo são uma mesma divindade. Então está claro. Aqui em Atos 5:3, parte B, diz que Safira e Ananias, eles não mentiram para os apóstolos, eles mentiram ao Espírito Santo. E quando eles mentiram ao Espírito Santo, os apóstolos disseram que eles não mentiram aos homens, e sim ao próprio Deus. Então, o Espírito Santo do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Senhor Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. 2 Samuel 23, 2 e 3. É nessa linguagem que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. A divindade revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Olha só, isso está claro nas construções tripártidas do Novo Testamento. Então, o relacionamento aí do Espírito Santo com o Pai e o Filho revela aí a sua divindade. Está bem claro que o Espírito Santo e Deus é uma só divindade. Então, Deus, aí ele se manifesta na pessoa do Pai, do Espírito Santo e na pessoa do Filho. Mas é o único Deus. Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Efésios 4, 6. Efésios 4, 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. 1 Pedro 1:2. Escolhido de todos com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Em relação ao Pai, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito,
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É igualmente chamado de Espírito de Deus. Então o Espírito Santo ele é chamado também de Espírito de Deus. Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, 1 Coríntios 2:12. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo é chamado por Jesus de João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, Consolador. Então, Jesus aqui chama o Espírito de Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. O termo grego para Consolador é Paracleto, ou seja, ajudador. Que quer dizer o quê? Advogado. Então, o termo Consolador ele quer dizer paracleto, né? Ajudador ou advogado. E também é aplicado ao Senhor Jesus. Olha o que diz 1 João 2:1. Temos uma advogado. Aqui mostra que o Espírito Santo e Jesus é a mesma divindade, porque esse atributo também de advogado, de consolador, é um dos atributos que é dado a Cristo. O Espírito Santo é chamado também de Espírito de Jesus, Atos 16:7. Tentavam ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Também é chamado de Espírito de Cristo, Filipenses 1:19. Porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Jesus, Espírito de Cristo e Espírito de Jesus Cristo. Subtópico 3. Obras divinas. Como é vista a divindade do Espírito Santo? Como que ela é vista? Bom, vamos lá. Na declaração das Escrituras, você pode ver isso. No relacionamento com o Pai, no relacionamento com o Filho e também nas obras de Deus. O Espírito Santo é o Criador do universo e dos seres humanos. Jó 16, Jó 26:13. Pelo seu Espírito ornou os céus. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez. Salmos 104:30. Envias o teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito ele é criador tanto do universo como dos seres humanos. Só quem tem esse atributo de criar é Deus, mas ao Espírito também é dado o mesmo atributo. Por quê? O Espírito e Deus é a mesma divindade. Ele gerou Jesus. Olha só, Mateus 1. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Lucas 1:35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, o Espírito Santo também ele foi o gerador de Jesus. Ele gerou Jesus na forma de humano, né? Na encarnação. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. 1 Pedro 3:18. Sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ele também ressuscitará os fiéis. Olha o que diz Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitará em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ele é o Senhor da igreja. Então o Espírito Santo, ele também é o Senhor da igreja. Atos 20:28. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos
para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele também é o autor do novo nascimento. João 3, 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está claro que o Espírito é o Senhor da igreja. O Espírito Santo também, ele dá a vida. Ezequiel 37, 14. E porei em vós o meu Espírito e vivereis. O Espírito Santo também, ele regenera o pecador. Olha o que diz Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele distribuiu os dons espirituais. Então o Espírito Santo, ele também distribui, ou distribuiu os dons espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 2 Coríntios 12, do 7 ao 11. Assim o credo niceno-constantinopolitano declara: e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. A confirmação bíblica dessa verdade é abundante. Vamos ver então aqui as confirmações bíblicas. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. João 15,26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Filipenses 3,3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. 2 Pedro 2,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui está algumas confirmações bíblicas. Tópico 3. Bom, meu amado, para você assistir o tópico 3, no canto direito do seu vídeo tem um vídeo menor, você vai clicar e você vai ser direcionado para a parte 3 deste vídeo, tá certo?